Um milionário fingiu ser cego e se apaixonou pela governanta que fazia gestos de carinho pensando que ele não podia ver. Antes de começarmos a história, deixe nos comentários de que cidade você está assistindo. E no final não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Passaram-se 3 dias desde o momento em que Arthur Monteiro, CEO das Indústrias Monteiro, sofreu um acidente de carro a caminho do escritório até que ele finalmente abriu os olhos no hospital. Tudo ao seu redor estava calmo, exceto pela inquietação dos médicos e da família. Eles esperavam relatos de dor, confusão, medo. Mas Arthur não disse uma palavra. Ele apenas levou a mão ao rosto e murmurou que não conseguia ver nada. Imediatamente, a equipe médica iniciou uma série de exames. Lanternas na frente de seus olhos, movimentos repetidos, perguntas rápidas. Nada parecia desencadear uma reação. O diagnóstico veio com um tom cauteloso, perda temporária da visão, possivelmente irreversível, mas sem garantias. Arthur realmente não conseguia ver. A escuridão era total enquanto ele permaneceu hospitalizado. Mas tudo mudou no dia em que recebeu alta, no caminho de volta para casa. Durante o trajeto silencioso pela estrada, sua visão começou a retornar como se uma cortina estivesse sendo aberta. Primeiro sombras, depois formas, e finalmente clareza completa. Ele podia ver novamente, e foi exatamente aí que uma ideia inesperada surgiu. Nos últimos meses, algo estranho vinha acontecendo dentro das indústrias Monteiro. Documentos desapareciam. Decisões eram tomadas sem o seu conhecimento e reuniões surgiam do nada, sempre com olhares desconfortáveis quando ele entrava na sala. Arthur sentia que algo estava errado, mas nunca conseguiu provas. Quando percebeu que sua visão havia retornado, tudo fez sentido em sua mente. Se ninguém soubesse da recuperação, se todos continuassem acreditando que ele estava vulnerável, talvez ele finalmente descobrisse quem estava tentando prejudicá-lo. Então, ainda no banco do carro, ele decidiu manter silêncio absoluto. Ele fingiria continuar cego. Usaria o silêncio como um escudo. Transformaria essa suposta fraqueza na chave para revelar quem era leal e quem planejava derrubá-lo. E foi exatamente o que ele fez. 2 semanas depois. Arthur voltou ao escritório usando óculos escuros e segurando uma bengala. Ele caminhava lentamente pelos corredores, batendo a bengala no chão como se estivesse mapeando o caminho. Os funcionários paravam para olhá-lo com pena. Alguns sussurravam, outros desviavam o olhar. Mas Arthur via tudo. Ele viu o contador esconder uma pasta quando passou pela contabilidade. Ele viu o segurança sussurrando ao telefone e desligando rapidamente quando notou a presença de Arthur. Ele viu a secretária trocar as telas do computador com um clique nervoso. E, acima de tudo, ele viu Bruno, seu melhor amigo e sócio, e Vanessa, sua noiva, trocando olhares de uma forma que não era normal entre cunhados. Arthur fingiu não perceber. Sentou-se na cadeira do escritório. Ajustou os óculos escuros e pediu um café. Vanessa trouxe a xícara com um sorriso um pouco doce demais. Bruno ficou ao lado dela, sua mão roçando o braço dela por tempo demais. Arthur bebeu o café em silêncio e pensou que talvez tivesse feito a escolha certa. A mansão Monteiro parecia vazia demais depois que a esposa de Arthur morreu. Sua filha de 6 anos, Sofia, passava a maior parte do tempo com a babá em seu quarto. Arthur mal aparecia por lá, sempre trabalhando até tarde. A casa era grande, silenciosa e fria. Foi por isso que a governanta sugeriu contratar alguém para ajudar com a limpeza e organização. Alguém que morasse lá e cuidasse de tudo enquanto Arthur se recuperava do acidente. Afinal, um homem cego precisava de ajuda certo. Emma Garcia apareceu na porta da mansão em uma segunda-feira de manhã. 25 anos. Mãe solteira de um menino de 4 anos chamado Lucas, precisando desesperadamente de um emprego e de um lugar para morar. A governanta a entrevistou, aprovou-a na hora e explicou a situação. O patrão havia ficado cego após um acidente. Eles precisavam de alguém discreto, eficiente e que não fizesse perguntas. Emma aceitou sem hesitar. No primeiro dia, ela viu Arthur pela primeira vez. Ele desceu as escadas lentamente, usando óculos escuros, as mãos deslizando pelo corrimão. Emma estava no hall arrumando flores em um vaso. Ela parou o que estava fazendo e observou. Ele era bonito, muito bonito. Cabelos escuros, um pouco bagunçados, um maxilar forte, ombros largos, sob uma camisa branca.
Emma sentiu seu coração dar um salto estranho no peito. Ela engoliu em seco e voltou para as flores fingindo que não estava olhando. Arthur passou por ela sem dizer nada. Nenhum bom dia, nenhum aceno. Ele apenas se dirigiu para a cozinha, a bengala batendo no chão de mármore. Emma mordeu o lábio. Ok, ele era bonito, mas era frio também. Nos dias seguintes, Emma se estabeleceu em uma rotina. Ela acordava cedo, fazia o café de Arthur, limpava a casa e garantia que tudo estivesse no lugar certo. Lucas ficava brincando no quartinho dos fundos bem quieto, como ela havia pedido. O patrão não gostava de barulho. Emma cruzava com Arthur nos corredores. Às vezes ele pedia algo, outras vezes ele apenas passava por ela em silêncio, mas Emma sempre sentia aquele aperto no peito quando o via. Era estranho. Ela mal conhecia o homem, mas havia algo nele que a atraía. Talvez fosse a solidão que ele carregava, ou talvez fosse simplesmente o fato de que ele era absurdamente bonito, mesmo quando mal-humorado. Uma tarde Emma estava limpando a sala de estar, quando ouviu vozes vindas do escritório de Arthur. Ela reconheceu a voz dele, depois uma voz masculina que já tinha ouvido antes Bruno. O sócio e uma voz feminina doce demais para ser sincera. Vanessa, a noiva. Emma não queria bisbilhotar, mas a porta estava entreaberta. Ela continuou limpando os móveis lentamente, tentando não fazer barulho. Bruno estava falando sobre papéis importantes. Vanessa riu e disse que Arthur confiava neles, e Arthur, com aquela voz profunda, respondeu que sim, ele assinaria o que fosse necessário. Emma franziu a testa. Algo no tom daquela conversa não soava bem. Foi quando a porta se abriu de repente. Bruno saiu primeiro ajeitando a gravata com um sorriso largo. Vanessa veio logo atrás com o batom borrado, o cabelo um pouco bagunçado. Emma abaixou a cabeça e fingiu estar concentrada na limpeza. Mas ela viu a mão de Bruno roçar a cintura de Vanessa. Ela viu o jeito como os dois se olharam. Ela viu o sorriso cúmplice que trocaram antes de descer o corredor. Emma sentiu seu estômago revirar. Ela não conhecia Arthur bem. Eles mal tinham conversado, mas algo nela gritava que aquilo estava errado, que aqueles dois estavam fazendo algo pelas costas dele. E ele, pensando que estava cego, não podia ver. Emma apertou o pano de limpeza nas mãos. Ela não sabia o que fazer. Ela não sabia se deveria se envolver. Afinal, ela era apenas a governanta. Ninguém se importava com o que ela pensava, mas ela não conseguia tirar aquela cena da cabeça. Naquela noite, depois de colocar Lucas para dormir, Emma sentou-se na cozinha do quartinho dos fundos, olhando para o nada, pensando em Arthur, pensando naqueles dois. Pensando na maneira como Vanessa havia saído do escritório. Ela precisava descobrir o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, Emma acordou com Lucas pulando em sua cama. O menino estava com fome e queria panquecas. Emma olhou para o relógio e deu um pulo. Ela estava atrasada. Correu para a cozinha principal da mansão com Lucas agarrado à sua perna como um coala. Ela precisava fazer o café da manhã de Arthur antes que ele descesse. O patrão gostava de café forte, torradas e frutas. Nada muito complicado, mas tinha que estar pronto às 7 horas em ponto. Emma ligou a cafeteira e começou a fatiar morangos a uma velocidade impressionante. Lucas sentou-se no chão brincando com um carrinho de brinquedo fazendo sons de motor com a boca. Emma olhou para ele e sussurrou: "Filho, lembra do nosso combinado silêncio quando o patrão aparecer?" Lucas assentiu, mas continuou fazendo barulhos de batida de carro. Emma revirou os olhos e voltou a cortar as frutas. Foi quando ouviu passos descendo as escadas. Arthur estava vindo. Ela pegou Lucas no colo, correu para o quartinho dos fundos e fechou a porta. Voltou para a cozinha e, em 3 segundos, ajeitou o cabelo e fingiu que tudo estava sob controle. Arthur entrou na cozinha usando óculos escuros e carregando uma bengala. Emma prendeu a respiração. Toda vez que o via, sentia aquele aperto estranho no peito. Era ridículo. Ela mal conhecia o homem. "Bom dia, senhor Monteiro. O café está pronto." Arthur apenas assentiu e sentou-se à mesa. Emma serviu o café, colocou as torradas e as frutas na frente dele e ficou ali sem saber se deveria sair ou esperar. Foi quando a campainha da mansão tocou. Emma olhou para Arthur, que não se moveu. Claro, ele estava esperando que ela atendesse. Emma correu para a porta e a abriu. Do outro lado estavam Bruno e Vanessa. Eles entraram sem pedir licença, como se fossem donos da casa. "O Arthur está na cozinha?" perguntou Bruno, ajeitando a gravata.
Sim, ele está tomando o café da manhã. Bruno e Vanessa se dirigiram para lá. Emma ficou parada no corredor mordendo o lábio. Algo nela dizia para não deixar aqueles dois sozinhos com Arthur. Então ela fez a única coisa que conseguiu pensar. Ela os seguiu. Entrou na cozinha silenciosamente e fingiu estar limpando o balcão. Arthur ainda estava sentado tomando seu café. Bruno puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele. Vanessa ficou em pé, encostada no balcão com um sorriso no rosto. Arthur, precisamos que você assine alguns papéis hoje. Bruno tirou uma pasta de sua bolsa e a colocou sobre a mesa. É sobre a transferência de ações que conversamos ontem. Emma parou de limpar e olhou para a cena. Arthur pegou a caneta que Bruno ofereceu e segurou os papéis, mas não assinou. Ele ficou ali com a caneta na mão como se estivesse pensando. Você confia em nós, não é? Perguntou Vanessa com a voz doce demais. Claro que confio em vocês, respondeu Arthur. Emma sentiu o estômago revirar novamente. Algo estava errado ali, muito errado. Ela olhou para os papéis na mesa, para a caneta na mão de Arthur, para o sorriso de Bruno e Vanessa. E foi quando percebeu que eles estavam se aproveitando do fato de Arthur não poder ver para fazê-lo assinar algo que ele não deveria. O coração de Emma começou a bater rápido. Ela precisava fazer algo. Mas o que gritar, arrancar os papéis da mesa, isso a faria ser demitida na hora. Foi quando ela teve uma ideia maluca. Emma pegou a jarra de café quente no balcão, deu 2 passos em direção à mesa e, sem pensar muito, derramou o café sobre os papéis. Tudo aconteceu rápido. O líquido escuro se espalhou pela mesa, encharcando os documentos. Bruno deu um pulo, gritando. Vanessa soltou um palavrão. Arthur ficou parado de boca aberta. Me desculpe, eu tropecei, gritou Emma fingindo desespero. Meu Deus, que coisa horrível! Deixe-me limpar. Ela pegou um pano e começou a passar sobre os papéis, espalhando ainda mais o café e destruindo qualquer chance de salvar aqueles documentos. Você é burra ou o quê? Gritou Vanessa com os olhos vermelhos de raiva. Olha o que você fez. Não foi de propósito, eu juro. Emma continuou esfregando o pano, garantindo que nada daquilo pudesse ser lido. Bruno olhou para os papéis encharcados e depois para Arthur. Vamos ter que trazer outra cópia. Esta não serve mais. Arthur permaneceu em silêncio. Ele apenas tirou os óculos escuros por um segundo, limpou as lentes e os colocou de volta. Emma achou ter visto um leve sorriso no canto de sua boca, mas não tinha certeza. Bruno e Vanessa saíram da cozinha furiosos. Emma ouviu a porta da frente bater. Ela ficou ali parada com o pano na mão, esperando ser demitida. Mas Arthur apenas se levantou da cadeira, pegou a bengala e saiu da cozinha sem dizer uma palavra. Emma respirou fundo. Ela tinha conseguido impedi-lo de assinar aqueles papéis, mas agora precisava descobrir o que exatamente estava escrito neles. No dia seguinte, Emma estava limpando a sala de estar quando o telefone da mansão tocou. Ela atendeu. Era a secretária de Arthur. Ele queria falar com ela em seu escritório. Agora. O coração de Emma disparou. Era isso. Ela seria demitida. Subiu as escadas lentamente, ensaiando desculpas em sua cabeça. Bateu na porta do escritório. Pode entrar. Emma abriu a porta. Arthur estava sentado atrás da mesa, usando óculos escuros, as mãos cruzadas à sua frente. Emma engoliu em seco. Você derramou café nos meus documentos ontem. Não foi de propósito, senhor. Eu tropecei. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, depois falou. Eu quero lhe oferecer um novo emprego. Emma piscou. O quê? Eu preciso de alguém para morar aqui na mansão em tempo integral. Alguém para cuidar da casa, preparar as refeições, ajudar com minha filha. Você aceita? Emma não podia acreditar no que estava ouvindo. Ele não ia demiti-la. Ele estava oferecendo um emprego melhor. Sim, claro que aceito. Ótimo, mas há uma condição. Arthur inclinou a cabeça. Ouvi dizer que você tem um filho. Tenho sim, ele tem 4 anos. Então aqui está a regra. O menino pode morar aqui, mas não quero vê-lo nem ouvi-lo pela casa. Sem barulho, sem bagunça. Ele precisa ser invisível enquanto eu estiver por perto. Você pode garantir isso? Emma sentiu uma facada no peito. Era uma condição dura, mas ela não tinha escolha. Sim, senhor, eu posso. Ótimo. Você pode se mudar amanhã. Emma saiu do escritório ainda sem acreditar.
Ela tinha conseguido um emprego melhor e uma casa de verdade para ela e Lucas, mas a condição que Arthur havia imposto doía tornar seu filho invisível, como se ele não existisse. Naquela noite, Emma ajoelhou-se na frente de Lucas e explicou a situação. Filho, nós vamos morar aqui de verdade agora, mas o patrão não gosta de barulho. Então você terá que ser bem quietinho quando ele estiver por perto, como um ninja silencioso. Você consegue fazer isso. Lucas fez uma cara séria e assentiu. Consigo, mamãe. Serei o ninja mais silencioso do mundo. Emma abraçou o filho e sentiu os olhos arderem. Tudo ia dar certo. Tinha que dar. Porque agora ela não estava ali apenas para trabalhar. Ela estava ali para proteger Arthur daqueles dois traidores, mesmo que ele nunca soubesse. Na manhã seguinte, Emma acordou com Lucas já vestido e pronto para o dia. O menino tinha colocado um cachecol preto no pescoço e estava andando na ponta dos pés pela casa. O que você está fazendo, filho? Treinando para ser um ninja, mamãe, sussurrou Lucas fazendo uma pose de luta. Vou ser tão silencioso que nem as formigas vão me ouvir. Emma segurou o riso. Ótimo campeão, mas tire esse cachecol antes que você derreta de calor. A mudança para os aposentos da mansão foi rápida. Emma e Lucas tinham poucos pertences. 2 malas de roupas, alguns brinquedos e uma foto emoldurada da avó de Emma. Ela guardou tudo no quarto que Arthur havia reservado para eles. Era 3 vezes maior que o apartamento onde costumavam morar. Lucas corria de um lado para o outro testando o eco de sua voz. Filho, lembre-se da regra. Lucas cobriu a boca com as mãos e assentiu. Emma respirou fundo. Isso ia ser mais difícil do que ela imaginava. No final da tarde, Emma foi para a cozinha preparar o jantar. Arthur havia pedido algo leve. Ela decidiu fazer frango grelhado com legumes simples, mas bem feito. Enquanto temperava a carne, ouviu pequenos passos atrás dela. Virou-se e viu uma garotinha parada na porta da cozinha. A filha de Arthur, Sofia, de 6 anos. Cabelos loiros e 2 tranças, um vestido rosa cheio de babados. A menina olhou para Emma com curiosidade. Oi, Emma sorriu. Você deve ser a Sofia? A menina assentiu. Você é a nova moça que vai morar aqui. Sou sim. Meu nome é Emma. Sofia entrou na cozinha e sentou-se em um banquinho alto. Você sabe fazer biscoitos? Emma piscou. Sim, eu sei. Então você pode me ensinar. A babá nunca quer fazer biscoitos comigo. Ela diz que faz muita bagunça. Emma olhou para a menina. Havia uma tristeza naqueles olhos grandes. Uma tristeza que não cabia em uma criança de 6 anos. Claro que posso te ensinar. Que tal amanhã à tarde? O rosto de Sofia se iluminou. Sério, você promete? Prometo. Sofia pulou do banquinho e saiu correndo da cozinha. Emma ficou ali pensando. Aquela menina morava naquela mansão enorme e mal tinha com quem brincar. A babá não lhe dava atenção e Arthur, pelo que Emma tinha visto, mal falava com a filha. Era triste demais. No dia seguinte, Emma cumpriu sua promessa. Chamou Sofia para a cozinha e as duas começaram a fazer biscoitos de chocolate. A menina estava radiante, misturava os ingredientes com tanto entusiasmo que voava farinha para todo lado. Foi quando Lucas apareceu na porta da cozinha. Ele tinha ouvido as risadas e não resistiu. Emma sinalizou para ele ficar quieto, mas Sofia já o tinha visto. Quem é aquele menino? Emma engoliu em seco. Este é o Lucas, meu filho. Você tem um filho. Sofia correu até Lucas. Oi, você quer fazer biscoitos com a gente? Lucas olhou para Emma, que assentiu. Os dois começaram a brincar enquanto Emma terminava de assar os biscoitos. Sofia ria tanto que Emma ficou com medo de que Arthur ouvisse, mas ele estava no escritório trancado em reuniões o dia todo. Quando os biscoitos ficaram prontos, Emma colocou alguns em um prato e decidiu levar para Arthur. Subiu as escadas, bateu na porta do escritório e entrou. Arthur estava sentado atrás da mesa, usando óculos escuros, folheando papéis. Eu trouxe biscoitos, senhor. Acabei de fazer. Arthur levantou a cabeça. Obrigado. Emma colocou o prato na mesa e estava prestes a sair quando ele falou. Você fez esses biscoitos sozinha? Não, senhor. Eu fiz com a Sofia. Ela me ajudou. Arthur ficou em silêncio. Emma esperou sem saber se deveria continuar falando. Minha filha raramente entra na cozinha. Hoje ela entrou e se divertiu muito.
Arthur pegou um biscoito e deu uma mordida. Emma viu uma expressão estranha passar por seu rosto, como se ele estivesse se lembrando de algo distante. Estão bons. Obrigado, senhor. Emma saiu do escritório e desceu as escadas. Ela não sabia explicar, mas sentiu que tinha acabado de tocar em uma ferida que Arthur escondia muito bem. A relação dele com a filha era fria demais. Distante demais, como se ele tivesse medo de se aproximar. Nos dias seguintes, Emma estabeleceu uma rotina na mansão. Acordava cedo, preparava o café, de Arthur cuidava da casa, brincava com Sofia e mantinha Lucas escondido sempre que o patrão aparecia. Lucas levava a missão de ninja a sério. Escondia-se atrás das portas. Andava na ponta dos pés e só falava em sussurros quando Arthur estava por perto. Mas Emma começou a fazer algo que ela mesma não entendia bem. Quando Arthur passava pela sala e ela pensava que ele não estava olhando, ela mandava beijos no ar. Quando ele subia as escadas, ela fazia um coração com as mãos. Quando ele tomava café, ela fazia gestos como uma fã dedicada, rindo para si mesma de sua própria tolice. Afinal, ele era cego. Ele não podia ver nada daquilo, ou pelo menos era o que Emma pensava. Arthur via tudo. Cada beijo soprado no ar, cada coração feito com as mãos, cada risadinha abafada. E pela primeira vez em muito tempo ele sentiu algo descongelar dentro de seu peito. Aquela mulher era ridiculamente engraçada e sincera demais para seu próprio bem. Uma tarde, Emma estava limpando a sala quando ouviu a campainha. Abriu a porta e deu de cara com Bruno e Vanessa novamente. Viemos falar com o Arthur. Bruno entrou sem esperar convite. Ele está no escritório. Eles subiram. Emma ficou parada no hall mordendo o lábio. Aqueles dois não iriam desistir. Ela precisava descobrir o que eles estavam planejando. Então, ela fez o que qualquer pessoa desesperada faria. Subiu as escadas atrás deles e encostou o ouvido na porta do escritório. Arthur, trouxemos novos documentos, disse Vanessa com a voz doce. Documentos que a funcionária desajeitada não vai destruir desta vez. Emma sentiu o sangue ferver. Desajeitada, ela tinha salvado Arthur de assinar aqueles papéis. Você precisa assinar hoje, Arthur, insistiu Bruno. É para o bem da empresa. Emma ouviu o som de papéis sendo colocados na mesa. Seu coração disparou. Ela não podia deixar aquilo acontecer de novo. Mas o que fazer derramar café de novo? Eles suspeitariam. Foi quando ela teve uma ideia brilhante. Ou talvez apenas desesperada. Emma correu para a cozinha. Pegou o alarme de incêndio portátil que ficava guardado no armário e voltou para o corredor. Ela apertou o botão. O alarme começou a soar em um volume ensurdecedor. Fogo, fogo! Gritou Emma batendo na porta do escritório. Todos precisam sair agora. A porta se abriu. Bruno estava vermelho de raiva. Que fogo? Não há fogo nenhum. Assim, na cozinha, Emma apontou para as escadas. Saiam rápido. Vanessa desceu correndo. Bruno hesitou, olhou para os papéis na mesa de Arthur, mas acabou seguindo Vanessa. Arthur ficou parado, usando óculos escuros, sem se mover. Senhor Monteiro, você precisa sair. Emma segurou seu braço. Arthur deixou que ela o guiasse para fora do escritório. Quando chegaram ao jardim, Bruno e Vanessa estavam olhando ao redor, procurando por sinais de fumaça. Não havia nada. Onde está o fogo? Gritou Bruno. Emma fingiu confusão. Eu juro que vi fumaça na cozinha. Deve ter sido um curto no fogão. Vanessa bufou. Você é completamente incompetente. Emma abaixou a cabeça, fingindo estar envergonhada, mas por dentro sorriu. Ela tinha conseguido impedir Arthur de assinar aqueles papéis novamente. Bruno e Vanessa foram embora furiosos. Arthur ficou no jardim sem dizer nada. Emma estava ao seu lado prendendo a respiração. Você é muito criativa com emergências, disse Arthur com a voz neutra. Emma engoliu em seco. Me desculpe, senhor. Eu realmente pensei ter visto fumaça. Arthur virou o rosto em sua direção, mesmo por trás dos óculos escuros. Emma sentiu que ele estava olhando diretamente para ela. Obrigado. Emma piscou. Pelo quê? Por cuidar tão bem desta casa. Arthur voltou para dentro da mansão, deixando Emma sozinha no jardim. Ela ficou ali confusa, com o coração batendo rápido. Ele sabia. De alguma forma, Arthur sabia que ela o estava protegendo. E Emma tinha certeza de que isso mudava tudo. Naquela noite.
Emma não conseguia dormir. Revirava-se na cama pensando na maneira como Arthur a havia agradecido. Havia algo diferente naquele tom de voz, algo que a deixou confusa e ao mesmo tempo animada. Na manhã seguinte, Emma acordou determinada a descobrir exatamente o que Bruno e Vanessa queriam que Arthur assinasse. Ela precisava de provas concretas. Não podia continuar apenas atrapalhando sem entender realmente o que estava acontecendo. Desceu para a cozinha e começou a fazer o café. Sofia apareceu ainda de pijama, arrastando um ursinho de pelúcia. Bom dia, Emma. Bom dia, princesa. Dormiu bem. Mais ou menos. Sonhei que eu e o Lucas éramos super-heróis. Emma sorriu. E vocês salvaram o mundo? Não. A gente só tomou sorvete enquanto voava. Emma soltou uma risada. Lucas apareceu logo depois, já vestido de ninja novamente. As duas crianças sentaram-se à mesa e Emma serviu panquecas com mel. Foi quando Arthur desceu. Emma prendeu a respiração. Ele não estava usando óculos escuros. Seus olhos eram azuis profundos e pareciam olhar diretamente para ela. Emma sentiu o rosto esquentar. Bom dia, senhor Monteiro. Arthur não respondeu. Ele apenas olhou para a mesa onde Sofia e Lucas comiam juntos rindo. Seu rosto ficou sério. Emma, posso falar com você? Claro. Arthur saiu da cozinha. Emma o seguiu com o coração apertado. Ele ia repreendê-la por deixar Lucas aparecer. Ela havia quebrado a regra. Arthur parou no corredor e virou-se para ela. Eu disse que não queria ver o menino pela casa. Emma abaixou a cabeça. Eu sei, senhor. Me desculpe, ele estava com fome e acabei deixando ele tomar café com a Sofia. Não vai acontecer de novo. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Depois suspirou. Na verdade, talvez eu tenha sido duro demais com essa regra. Emma levantou a cabeça surpresa. O quê? A Sofia parece mais feliz com outra criança por perto. Emma piscou. Ela não sabia o que dizer. Arthur estava voltando atrás. Isso era inesperado. Então o Lucas pode ficar com a Sofia. Pode, mas apenas quando eu não estiver trabalhando. Arthur ajeitou a gravata. E você ainda é responsável por garantir que eles não façam bagunça? Pode deixar, senhor. Ficarei de olho nos dois. Arthur acenou e voltou para o escritório. Emma ficou parada no corredor ainda processando o que havia acontecido. Ele havia permitido que Lucas brincasse com Sofia. Isso era um milagre. Ou talvez Arthur estivesse começando a mudar. À tarde, Emma decidiu que precisava investigar. Esperou Arthur sair para uma reunião na empresa e foi até seu escritório. A porta estava destrancada. Ela entrou, com o coração batendo rápido. A mesa estava organizada, papéis empilhados, canetas, alinhadas, laptop fechado. Emma olhou ao redor procurando por qualquer coisa que pudesse dar pistas sobre o que Bruno e Vanessa queriam. Abriu uma gaveta. Nada além de documentos antigos. Abriu outra. Mais papéis. Foi quando viu uma pasta marcada com um post-it amarelo. Transferência de ações. Urgente. Emma pegou a pasta e a abriu. Dentro havia um contrato. Ela começou a ler, mas a linguagem jurídica era complicada demais. Palavras como cessão de direitos e transferência de controle societário saltavam da página. Emma franziu a testa. Aquilo parecia sério. Tirou o celular do bolso e fotografou as páginas. Depois colocou tudo de volta no lugar e saiu do escritório em silêncio. Precisava mostrar aquilo para alguém que entendesse de negócios. Mas quem? Naquela noite, Emma estava na cozinha preparando o jantar quando a campainha tocou. Limpou as mãos no avental e foi atender. Do outro lado estava uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, presos em um coque sorriso gentil. Oi, querida. Sou a Helena, a cozinheira da mansão dos Morrison, os vizinhos aqui do lado. Vim trazer um bolo de boas-vindas. Emma sorriu. Que gentileza. Obrigada. Quer entrar? Helena entrou e foram para a cozinha. Emma serviu café e cortou o bolo. Dona Helena começou a falar sobre o bairro, sobre como trabalhava para os Morrison há 15 anos, sobre como conhecia Arthur desde antes de sua esposa falecer. Emma parou de mastigar. A esposa dele faleceu. Sim, querida, há uns 3 anos. Foi muito triste. O Arthur ficou completamente perdido. E a pequena Sofia era tão jovem. Emma sentiu o peito apertar.
Aquilo explicava muita coisa. A frieza dele à distância da filha. Ele estava sofrendo e não sabia como lidar. Helena continuou falando. E agora, com esse acidente que o deixou cego, deve ser ainda mais difícil. Emma mordeu o lábio. Queria dizer que Arthur não estava realmente cego, mas segurou a língua. Não podia confiar em ninguém ainda. Depois que Helena foi embora, Emma subiu para colocar Lucas e Sofia na cama. As duas crianças estavam no quarto de Sofia desenhando. Emma sentou-se na cama e observou. Lucas havia desenhado um super-herói com uma capa. Sofia havia desenhado uma família pai-mãe e duas crianças. Emma sentiu os olhos arderem. Aquela garotinha precisava tanto de atenção, de afeto de alguém para brincar com ela. Na manhã seguinte, Emma decidiu fazer algo ousado. Preparou o café, mas em vez de deixá-lo na mesa e sair, ela ficou ali quando Arthur desceu. Senhor Monteiro, posso lhe perguntar uma coisa? Arthur sentou-se e pegou a xícara. Pode. Por que o senhor não passa mais tempo com a Sofia? Arthur congelou a xícara no ar. Essa pergunta está fora do escopo do seu trabalho. Eu sei. Emma cruzou os braços. Mas a Sofia é uma menina incrível e ela sente falta do pai. Você não sabe do que está falando? Sei sim. Emma deu um passo à frente. Eu sei que você perdeu sua esposa. Sei que deve ser difícil. Mas a Sofia não tem culpa disso. Ela só quer que o pai dela preste atenção nela. Arthur levantou-se abruptamente. Cuidado com o que você diz. Emma não recuou. Ou o que vai me demitir, então demita. Mas antes de ir, vou dizer uma coisa, aquela garotinha precisa de você. E você precisa dela também. Você só não quer admitir. Arthur ficou em silêncio. Emma esperou o coração descompassado. Ela tinha ultrapassado o limite. Ela sabia, mas não podia ficar quieta vendo aquela situação. Saia da cozinha, disse Arthur com a voz baixa. Emma obedeceu. Subiu para o quarto, sentou-se na cama e esperou ser chamada para ouvir que estava demitida. Mas a chamada não veio. Horas depois, Emma estava no jardim com Lucas e Sofia quando viu Arthur saindo da mansão. Ele caminhou até onde as crianças estavam brincando, parou e ficou ali apenas observando. Sofia correu até ele. Papai, você quer brincar com a gente? Arthur hesitou. Emma prendeu a respiração. Vamos, pense na sua filha. Ela murmurou baixinho. Agora não, Sofia. Tenho trabalho. A menina abaixou a cabeça. Tudo bem. Arthur voltou para dentro. Emma sentiu vontade de gritar com ele. Mas se conteve. Mudanças não aconteciam da noite para o dia. Ela precisava ser paciente. Naquela tarde, Emma estava limpando a sala quando ouviu barulho no andar de cima. Subiu correndo e encontrou Lucas e Sofia no quarto de Arthur olhando as fotos na prateleira. Crianças, o que estão fazendo aqui? Só queríamos ver as fotos do papai. Sofia segurava um porta-retrato. Essa é a mamãe dele. Emma pegou a foto. Era um Arthur mais jovem ao lado de uma mulher linda sorrindo. Os dois pareciam felizes. Emma sentiu um aperto no peito. Vamos sair daqui antes que seu pai veja. Tarde demais. Arthur estava parado na porta com os óculos de sol no rosto. Emma congelou. Senhor Monteiro, me desculpe. Eles entraram aqui sem que eu visse. Arthur entrou no quarto. Pegou a foto das mãos de Sofia e olhou para ela. Mesmo com os óculos, Emma tinha certeza de que ele estava vendo. Esta era sua mãe. Ela era linda, sussurrou Sofia. Era sim. Arthur colocou a foto de volta na prateleira. E ela amava muito você. Sofia abraçou o pai. Emma pegou Lucas pela mão e saiu do quarto em silêncio, deixando pai e filha sozinhos. Mais tarde. Emma estava na cozinha quando Arthur apareceu. Obrigado. Emma se virou. Pelo quê? Por não desistir. Arthur inclinou a cabeça. Você é persistente demais para o seu próprio bem. Emma sorriu. Faz parte do pacote. Arthur quase sorriu de volta. Quase. Na manhã seguinte, Emma acordou com Lucas pulando em sua cama, cantando uma música sobre ninjas. Ela olhou para o relógio e deu um pulo. Estava atrasada de novo. Filho, você precisa me acordar mais cedo, não quando já estou atrasada. Mas eu tentei, mamãe. Você estava roncando muito alto. Emma parou no meio do quarto. Eu não ronco. Ronca sim. Você parece um urso com dor de garganta. Emma revirou os olhos e correu para a cozinha.
Arthur já estava sentado à mesa esperando o café. Ela sentiu o rosto esquentar. Bom dia. Senhor, desculpe o atraso. Sem problemas. Emma fez o café rapidamente e colocou as torradas na frente dele. Arthur pegou uma e começou a comer. Emma ficou ali sem saber se deveria sair ou ficar. Você me observa toda manhã. Arthur falou sem levantar a cabeça. Emma engasgou. Eu não observo você. Observa sim. Eu ouço sua respiração. Emma sentiu o rosto queimar. Me desculpe. É que eu quero ter certeza de que está tudo certo. Está tudo certo. Emma saiu da cozinha quase correndo. Aquele homem tinha audição de morcego ou então estava mentindo sobre não ver. Emma parou no corredor. Não podia ser. Ele batia a bengala em tudo, tinha tropeçado algumas vezes. Ele realmente estava cego. Ou era um ator muito bom. À tarde, Emma recebeu uma ligação. Era de um advogado que ela havia conseguido através de Dona Helena. Emma havia enviado as fotos dos documentos para ele analisar. O homem pediu para conversar pessoalmente. Emma marcou de encontrá-lo em um café perto da mansão. Deixou Lucas e Sofia com a babá e saiu. Quando chegou, o advogado já estava esperando. Era um homem de uns 60 anos, óculos grossos, pasta de couro sobre a mesa. Senhorita Garcia, obrigado por vir. Ele abriu a pasta e tirou os papéis que Emma havia fotografado. Estes documentos são muito sérios. O que eles significam? Significam que se o Sr. Monteiro assinar isso, ele transferirá o controle da empresa para outras pessoas. Basicamente, ele perde tudo. Emma sentiu o estômago revirar. Mas por que alguém faria isso com ele? Geralmente, é por dinheiro. O advogado ajeitou os óculos. Essas pessoas devem estar planejando tomar a empresa dele e depois vendê-la ou usá-la para benefício próprio. Emma cerrou as mãos. Eu preciso impedir isso. A melhor maneira é convencer o Sr. Monteiro a não assinar. Mas ele confia nessas pessoas. Emma mordeu o lábio. Confia. São o melhor amigo e a noiva dele. O advogado suspirou. Então será difícil. Pessoas assim sabem manipular. Você precisa de provas concretas da traição. Como eu consigo isso? Gravações, conversas, qualquer coisa que mostre as verdadeiras intenções deles. Emma saiu do café com a cabeça fervendo. Precisava de provas, mas como conseguir? Não podia simplesmente gravar Bruno e Vanessa sem que eles soubessem. Ou podia, quando voltou para a mansão. Emma foi direto para o seu quarto e pesquisou no celular. Encontrou um aplicativo de gravação de voz. Perfeito. Da próxima vez que aqueles dois aparecessem, ela deixaria o celular gravando em segredo. Na manhã seguinte, Emma estava na sala de estar quando a campainha tocou. Abriu a porta e deu de cara com Vanessa. A mulher entrou sem cumprimentar seus saltos altos batendo no chão de mármore. O Arthur está no escritório. Vanessa subiu. Emma esperou alguns segundos e a seguiu. Colocou o celular no modo de gravação, deixou-o em um vaso de planta, perto da porta do escritório, e voltou para o corredor fingindo limpar. Dentro do escritório, Vanessa fechou a porta. Arthur estava sentado atrás da mesa. Ela se aproximou, colocou as mãos nos ombros dele e começou a massagear. Você está tão tenso, meu amor. Tenho trabalhado muito. Você precisa confiar mais em mim e no Bruno. Vanessa se inclinou e sussurrou perto de seu ouvido. Nós só queremos o melhor para você. Arthur permaneceu em silêncio. Vanessa continuou massageando seus ombros, a voz doce demais. Aqueles documentos que trouxemos são importantes. Você precisa assiná-los logo. Vou analisá-los com calma. Mas você nem consegue ler direito agora. Vanessa deu um beijinho no pescoço dele. Deixe a gente cuidar disso. Você confia em mim? Arthur respirou fundo. Confio. Vanessa sorriu. Ótimo. Então assine amanhã. Ela saiu do escritório. Emma havia voltado para a sala e fingia arrumar as almofadas. Vanessa passou sem olhar e foi embora. Assim que a porta se fechou, Emma correu até o vaso e pegou o celular. Ela tinha gravado tudo. Ouviu a conversa 2 vezes. Vanessa estava claramente manipulando Arthur. Mas aquilo era prova suficiente e Emma não tinha certeza. Precisava de mais. Naquela tarde, Emma estava no jardim com Lucas e Sofia quando Arthur apareceu. Ele caminhou até onde eles estavam e parou. Emma prendeu a respiração. Posso me sentar?
Claro, senhor. Arthur sentou-se no banco de madeira. Sofia correu até ele e subiu em seu colo. Papai, a Emma disse que vai fazer bolo de chocolate hoje. Você gosta de bolo de chocolate? Gosto. Então venha comer com a gente. Arthur hesitou. Emma viu a luta interna em seu rosto. Tudo bem, eu vou. Sofia gritou de alegria e voltou a brincar com Lucas. Arthur ficou sentado ao lado de Emma. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos apenas observando as crianças. Você está tentando me transformar em um pai melhor, disse Arthur de repente. Emma sorriu. Estou tentando fazer você ver que já tem uma filha incrível. Você só precisa prestar atenção nela. Não é tão simples. Por que não? Arthur tirou os óculos escuros e limpou as lentes. Emma viu seus olhos azuis pela segunda vez. Eram tristes, mas lindos. Porque toda vez que olho para ela, eu vejo a mãe dela, e dói demais. Emma sentiu o peito apertar. Eu entendo, mas a Sofia não tem culpa disso, e ela precisa do pai. Eu sei. Arthur colocou os óculos de volta. Estou tentando. Emma colocou a mão no ombro dele sem pensar. Isso é um começo. Arthur olhou na direção de sua mão. Emma percebeu o que tinha feito e rapidamente tirou a mão. Me desculpe. Você não precisa se desculpar. Ficaram em silêncio novamente. Emma sentiu o coração bater rápido. Estava cada vez mais difícil fingir que não sentia nada por aquele homem. Ele era complicado, fechado, difícil, mas havia algo nele que a atraía como um ímã naquela noite. Emma fez o prometido bolo de chocolate. Arrumou a mesa, chamou Arthur, Sofia e Lucas. Os quatro se sentaram juntos pela primeira vez. Sofia não parava de falar, contando histórias da escola dos desenhos que tinha feito do cachorro que queria de presente. Arthur ouvia em silêncio, mas Emma percebeu que ele estava prestando atenção. De vez em quando fazia uma pergunta. Sofia se iluminava cada vez que o pai demonstrava interesse. Lucas também entrou na conversa falando sobre seu treinamento de ninja. Arthur quase sorriu quando o menino mostrou uma pose de lutador. Depois do jantar, Emma levou as crianças para dormir. Quando voltou, Arthur ainda estava na sala sentado no sofá. Ela ia subir para o quarto quando ele a chamou. Emma? Ela parou. Sim, senhor. Obrigado pelo jantar. Fazia muito tempo que eu não sentava à mesa com minha filha. Emma sorriu. Foi um prazer. E obrigado por cuidar tão bem dela. Eu gosto da Sofia. Ela é especial. Arthur assentiu. Emma ia subir de novo quando ele falou novamente. E de você também. Emma congelou. O quê? Eu gosto de ter você aqui. Você trouxe vida para esta casa. Emma sentiu o rosto esquentar. Fico feliz em ajudar. Arthur levantou-se e caminhou em direção às escadas. Emma ficou parada na sala com o coração acelerado. Aquilo tinha sido um elogio, um agradecimento ou algo mais, ela não sabia. Mas uma coisa era certa, estava cada vez mais difícil manter a distância. E pelo jeito que Arthur havia falado, ele também estava sentindo isso. Emma subiu para o quarto. Deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. Precisava se controlar. Arthur era o patrão. Ela era a funcionária. Não podia misturar as coisas, mas o coração não entende de lógica, e o dela estava batendo cada vez mais forte por aquele homem complicado, reservado e incrivelmente bonito que fingia ser cego. Na manhã seguinte, Emma acordou com um barulho estranho vindo do jardim. Levantou-se ainda de pijama e olhou pela janela. Era Arthur. Ele estava correndo atrás de Lucas e Sofia, as crianças gritando de alegria enquanto fugiam dele. Emma esfregou os olhos. Estava sonhando Arthur Monteiro, o homem mais sério que ela conhecia, estava brincando de pega-pega com as crianças. Desceu correndo e foi para o jardim. Arthur tinha Sofia nos braços e fingia que ia jogá-la na piscina. A menina ria tanto que mal conseguia respirar. Lucas pulava ao redor, gritando para o patrão pegá-lo também. Bom dia, disse Emma, ainda processando a cena. Arthur virou o rosto em sua direção. Bom dia. Sua voz soava diferente, mais leve, quase alegre. Não sabia que você acordava tão cedo. Resolvi aproveitar o dia. Arthur colocou Sofia no chão. As crianças têm muita energia. Emma sorriu. Eu venho dizendo isso há semanas. Sofia correu para Emma. Olha, o papai está brincando com a gente. É a melhor manhã da minha vida. Emma sentiu os olhos arderem.
Que maravilha, princesa! As crianças voltaram a correr pelo jardim. Arthur ficou ao lado de Emma. Os dois observavam Lucas e Sofia brincando. O silêncio era confortável, quase íntimo. Você estava certa, disse Arthur de repente. Eu estava perdendo um tempo precioso com minha filha. Ainda há tempo para recuperar. Espero que sim. Emma olhou para ele. Arthur usava óculos escuros, mas havia algo diferente em seu rosto, uma suavidade que não estava lá antes. Ela sentiu seu coração dar aquele salto estranho novamente, naquela tarde. Emma estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a campainha. Limpou as mãos e foi atender. Bruno estava na porta sozinho desta vez. O Arthur está no escritório. Bruno entrou e foi direto para o andar de cima. Emma ficou no hall com o coração acelerado. Precisava gravar aquela conversa também. Correu para o quarto, pegou o celular. Voltou e deixou o aparelho escondido no mesmo vaso de flores. Dentro do escritório, Bruno fechou a porta e sentou-se na frente de Arthur. Eu trouxe os documentos finais. Você precisa assinar hoje. Hoje. Arthur cruzou os braços. Por que a pressa? Porque a oferta de compra da corporação Peterson tem um prazo. Se você não transferir as ações agora, perdemos o negócio. Arthur ficou em silêncio. Bruno continuou. Confie em mim, sócio. Isso é o melhor para a empresa. Preciso ler os documentos com atenção. Você não pode ler, disse Bruno com a voz impaciente. É por isso que estou aqui para te ajudar. Arthur respirou fundo. Vou pensar. Não há tempo para pensar. Bruno deu um tapa na mesa. Você precisa assinar agora. Eu não vou assinar nada sob pressão. Bruno levantou-se furioso. Você está sendo teimoso. A Vanessa estava certa. Você mudou desde que aquela faxineira chegou aqui. Emma parou de respirar. Ele estava falando dela. Ela está colocando ideias na sua cabeça. Bruno apontou um dedo para Arthur, fazendo você desconfiar das pessoas que realmente se importam com você. A Emma não tem nada a ver com as minhas decisões. Tem sim, Bruno contornou a mesa. Você precisa escolher confia em nós ou nela. Arthur levantou-se também. Eu não serei ameaçado no meu próprio escritório. Saia. Bruno saiu batendo a porta. Emma correu para pegar o telefone. Ela tinha gravado tudo. Aquilo era ouro. Bruno havia falado sobre a corporação Peterson, sobre a venda da empresa, sobre pressionar Arthur. Era a prova de que ela precisava. Quando Arthur desceu para o almoço, Emma serviu a comida em silêncio. Ele comeu sem dizer nada. Emma percebeu que ele estava tenso, diferente da manhã alegre no jardim. Senhor Monteiro, está tudo bem. Arthur largou o garfo. Não está. Quer conversar sobre isso? Eu não sei mais em quem confiar. Emma sentou-se na cadeira ao lado dele. Você pode confiar em mim. Arthur virou o rosto em sua direção. Por que você se importa tanto? Emma mordeu o lábio. Porque você merece pessoas honestas ao seu redor e porque me importo com a Sofia. Só com a Sofia. Emma sentiu o rosto esquentar. Não, eu me importo com você também. Arthur ficou em silêncio. Emma levantou-se rapidamente. Vou pegar a sobremesa. Ela passou o resto do dia evitando Arthur. Sentiu que tinha falado demais, revelado demais. Ele era o chefe. Ela era a funcionária. Precisava manter distância. Mas à noite, quando estava colocando Lucas para dormir, houve uma batida na porta do quarto. Emma abriu. Arthur estava lá sem bengala, sem óculos escuros. Emma engasgou. Senhor Monteiro. Preciso falar com você. Emma saiu para o corredor e fechou a porta. Aconteceu alguma coisa. Arthur deu um passo mais perto. Eu ouvi você na cozinha outro dia. Os olhos de Emma se arregalaram. Ouviu o quê? Você falando com alguém sobre os documentos, sobre me proteger. Emma sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Eu posso explicar? Não precisa. Arthur deu outro passo. Eu sei que você está tentando me ajudar e sei que descobriu algo sobre o Bruno e a Vanessa. Como você sabe, porque eu também suspeito deles, Arthur inclinou a cabeça. E porque eu vi você colocando o celular no vaso de flores para gravar as conversas. Emma parou de respirar. Você viu, mas você é cego. Arthur sorriu. Não, Emma, eu não sou. Emma sentiu as pernas tremerem. O quê? Eu fingi ser cego desde o acidente para descobrir quem estava me traindo.
Arthur tirou os óculos escuros do bolso e mostrou. Esses óculos são transparentes. Eu vejo tudo. Emma encostou-se na parede. Então você me viu, mandando beijos no ar, fazendo corações com as mãos. Sim, eu vi tudo. Emma cobriu o rosto com as mãos. Eu quero morrer. Arthur riu. Foi a coisa mais sincera que alguém já fez por mim. Emma baixou as mãos. Você não está com raiva? Com raiva, Arthur se aproximou ainda mais. Estou impressionado. Você derramou café em documentos importantes, inventou um incêndio, gravou conversas, tudo para me proteger. Eu não queria que você perdesse a empresa. E eu não quero perder você. Emma sentiu o coração parar. Como assim? Arthur segurou seu rosto com as duas mãos. Você trouxe vida para esta casa. Você trouxe alegria para minha filha. E você trouxe algo que eu pensei ter perdido para sempre. O quê? A vontade de viver. Emma sentiu os olhos arderem. Senhor Monteiro, Arthur, me chame de Arthur. Arthur, sussurrou Emma. Eu não sei o que dizer. Então não diga nada. Arthur inclinou a cabeça e Emma fechou os olhos esperando pelo beijo, mas ele não veio. Ela abriu os olhos. Arthur havia dado um passo para trás. Me desculpe, eu não deveria ter feito isso. Por que não? Porque você trabalha para mim e eu não quero que você se sinta pressionada. Emma deu um passo à frente. Eu não me sinto pressionada. Tem certeza absoluta. Arthur sorriu. Aquele sorriso lindo que Emma tinha visto tão poucas vezes. Então podemos tentar de novo. Emma assentiu. Arthur segurou seu rosto novamente e desta vez o beijo aconteceu. Foi suave e cuidadoso, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Emma estava sem fôlego. Uau! Arthur riu. Uau é uma boa maneira de colocar. Emma encostou a testa na dele. E agora? Agora? Nathan segurou a mão dela. Nós vamos desmascarar o Bruno e a Vanessa. Juntos? Juntos? Repetiu Emma. E pela primeira vez desde que chegara àquela mansão, Emma sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Na manhã seguinte, Emma acordou achando que tinha sonhado tudo. O beijo, a revelação, o fato de Arthur não ser cego. Mas quando desceu para a cozinha, ele estava lá sem óculos escuros, sorrindo. Bom dia, disse Arthur, seus olhos azuis fixos nela. Emma sentiu o rosto esquentar. Bom dia. Ela ainda estava processando este novo Arthur. O que sorria? O que podia ver? O que a havia beijado? Você vai ficar aí parada ou vai fazer o café? Emma piscou. Ah, sim, o café. Claro. Ligou a cafeteira com as mãos trêmulas. Arthur veio por trás dela e sussurrou em seu ouvido. Relaxe. Eu ainda sou eu. Emma se virou. Mas você não é cego? Não sou. E você pode parar de me chamar de senhor. Arthur sorriu. Especialmente depois do que aconteceu ontem. Emma cobriu o rosto. Não me lembre disso. Porque foi bom. Foi ótimo, admitiu Emma. Mas agora não sei como agir. Haja normalmente. Arthur segurou a mão dela. Só que agora eu posso fazer isso. Ele beijou sua testa. Emma sentiu seu coração derreter. Ok, normal. Eu consigo fazer isso. Claro que consegue. Agora me dê esse café antes que eu morra de sede. Emma riu e serviu a xícara. Os dois se sentaram à mesa. Arthur pegou o celular dela. Pode me mostrar as gravações. Emma abriu o aplicativo e entregou o celular. Arthur ouviu tudo. A conversa com Vanessa, a conversa com Bruno. Quando terminou, estava sério. Isso é o suficiente para desmascará-los. Mas eu quero mais. Mais o quê? Eu quero que eles se incriminem completamente. Arthur devolveu o celular. Vou marcar uma reunião hoje. Vou dizer que estou pronto para assinar os documentos. Mas você não vai assinar de verdade, vai? Claro que não. Arthur sorriu. Mas eles não sabem disso. Vou deixá-los se sentirem confiantes. Deixar que revelem tudo. E você vai gravar. Emma assentiu. Estou dentro. Sofia e Lucas entraram correndo na cozinha. Ambos pararam quando viram Arthur sem os óculos escuros. Papai, você tirou os óculos, gritou Sofia. Tirei. Arthur abriu os braços. Vem cá. Sofia pulou em seu colo. Isso quer dizer que você pode ver de novo. Quer dizer sim. Arthur beijou sua cabeça. E a primeira coisa que quero ver claramente é você.
Sofia abraçou o pai com força. Emma sentiu os olhos arderem. Lucas puxou a manga dela. Mamãe, o patrão não é mais cego. Não, filho. Ele melhorou. Que bom. Lucas sorriu. Agora ele pode ver meus movimentos de ninja de verdade. Arthur riu. Você pode me mostrar depois do café. As crianças se sentaram à mesa. Emma serviu panquecas para todos. Enquanto comiam, Arthur ligou para Bruno e Vanessa. Marquei uma reunião para hoje às 3 da tarde. Tragam os documentos. Estou pronto para assinar. Emma ouviu a empolgação na voz de Bruno do outro lado da linha. Perfeito sócio, estaremos aí. Quando Arthur desligou, Emma perguntou, eles vão acreditar? Vão. Arthur pegou os óculos escuros e os colocou de volta, porque vou continuar fingindo que sou cego até o momento certo. À tarde, Emma preparou tudo. Colocou o celular no modo de gravação e o escondeu em 3 lugares diferentes na sala de reuniões. Um atrás do vaso de plantas, outro embaixo da mesa, o terceiro dentro de uma gaveta entreaberta. Arthur havia dito para garantir que nada falhasse. Exatamente às 3 a campainha tocou. Emma abriu a porta. Bruno e Vanessa entraram com sorrisos largos. Pareciam animais prestes a devorar a presa. O Arthur está esperando na sala de reuniões, disse Emma, mantendo a voz neutra. Os dois entraram. Emma o seguiu e ficou perto da porta, fingindo arrumar alguns livros na prateleira. Arthur estava sentado à mesa usando óculos escuros, a bengala ao seu lado. Sócio, Bruno colocou a pasta na mesa. Hoje é um grande dia. É sim. Arthur fingiu procurar algo no ar. Podem se sentar. Vanessa sentou-se ao lado de Arthur e segurou sua mão. Estou tão orgulhosa de você, meu amor. Você está fazendo a coisa certa. Emma cerrou os punhos. Aquela mulher era uma cobra. Bruno abriu a pasta e espalhou os documentos na mesa. Aqui está tudo. Você assina nas páginas marcadas e pronto. A transferência das ações será imediata. E depois disso? Perguntou Arthur. Depois disso, vendemos a empresa para a corporação Peterson, disse Bruno animado. Eles estão oferecendo uma fortuna. Vanessa deu uma cotovelada em Bruno. Ele quis dizer que vamos reestruturar a empresa. Não, Vanessa, Bruno riu. Pode falar a verdade. Ele não vai saber de nada mesmo. A gente vende tudo, pega o dinheiro e desaparece. Os olhos de Emma se arregalaram. Eles estavam confessando tudo ali na frente de Arthur, pensando que ele não entendia nada. Arthur manteve o personagem. E quanto eu vou receber? Bruno soltou uma risada. Nada, sócio. Você está transferindo tudo para mim e para a Vanessa, lembra? Mas eu pensei que vocês fossem meus amigos. Amigos? Vanessa largou a mão de Arthur. Por favor, eu só fiquei noiva de você pelo dinheiro. Você realmente acha que eu me casaria com um viúvo deprimido e cego? Emma sentiu o sangue ferver. Queria correr até lá e arrancar aquela mulher da cadeira. Arthur inclinou a cabeça. Então vocês me enganaram todo esse tempo. Enganamos? Bruno deu um tapinha nas costas dele. Mas relaxe, você vai continuar recebendo uma mesada. Não é muito, mas dá para viver. Vanessa riu. E eu finalmente vou poder ficar com o Bruno sem ter que fingir que te amo. Os dois se beijaram ali mesmo na frente de Arthur. Emma não aguentou mais. Deu um passo à frente, pronta para gritar com os dois. Mas Arthur levantou a mão, Ida, sinalizando para ela esperar. Então vocês estão juntos? Perguntou Arthur, a voz ainda calma. Há 2 anos, respondeu Bruno. Desde antes do seu acidente, na verdade. Nós planejamos o acidente. Emma cobriu a boca. Eles tinham planejado. Arthur cerrou os punhos debaixo da mesa. O que você quer dizer com planejamos? Foi simples. Bruno deu de ombros. Eu sabia que você ia para aquela reunião naquele dia. Paguei um cara para cortar os freios do seu carro. Você teve sorte de sobreviver. Vanessa riu. Nós pensamos que você ia morrer. Aí herdaríamos tudo. Mas você sobreviveu e fingiu que estava cego, o que acabou sendo melhor porque agora você vai assinar tudo pensando que está fazendo a coisa certa. Arthur tirou os óculos escuros lentamente. Sabe o que é engraçado? O quê? Perguntou Bruno. Eu nunca estive cego. Vanessa congelou. Como assim? Eu fingi. Arthur se levantou para descobrir exatamente o que vocês estavam fazendo. E vocês acabaram de confessar tudo. Bruno ficou pálido. Você está mentindo. Não estou.
Arthur apontou para os 3 celulares escondidos. E tudo foi gravado. Bruno correu para o vaso e pegou um dos celulares. A tela mostrava a gravação em andamento. Ele jogou o aparelho no chão. Não importa. Você não tem como provar nada. Tenho sim. Arthur pegou seu próprio celular e mostrou. Eu também estava gravando e mandei uma cópia para o meu advogado há 5 minutos. Vanessa levantou-se tremendo. Arthur, nós podemos explicar. Não precisa explicar. Arthur cruzou os braços. Vocês tentaram me matar. Tentaram roubar minha empresa. Mentiram para mim por anos. E eu ouvi cada palavra. Bruno deu um passo à frente. Você não vai fazer nada. Você me ama como um irmão. Amava, corrigiu Arthur. Mas você traiu essa confiança. E agora vai pagar por isso. Emma apareceu ao lado de Arthur, além das gravações. Eu tenho cópias dos documentos fraudulentos que vocês trouxeram e um registro de todas as vezes que vieram aqui para pressioná-lo. Vanessa olhou para Emma com ódio. A culpa é sua? Você o virou contra nós. Não. Emma deu um passo à frente. Vocês fizeram isso sozinhos. Eu apenas o protegi. Arthur segurou a mão de Emma. E ela fez um excelente trabalho. Bruno ainda tentou argumentar. Arthur, pense bem. Somos amigos há 20 anos. Um amigo não tenta matar o outro. Arthur apontou para a porta. Fora da minha casa. Agora. Você vai se arrepender disso, gritou Vanessa. A única coisa que me arrependo é de ter confiado em vocês. Arthur pegou o telefone. Agora saiam antes que eu chame a polícia. Bruno e Vanessa saíram correndo. Emma ouviu a porta bater. Ficou em silêncio ao lado de Arthur, ambos respirando fundo. Acabou, sussurrou Arthur. Finalmente acabou. Emma segurou seu rosto. Você está bem. Estou. Arthur sorriu. Principalmente porque você estava aqui comigo. Sempre estarei. Arthur a beijou. Desta vez foi mais intenso, mais desesperado, como se ele estivesse se segurando por muito tempo. Quando se separaram. Emma estava sem fôlego. Acabou agora? Ela perguntou. Agora acabou. Arthur encostou a testa na dela. E podemos começar algo novo. Algo novo? Repetiu Emma sorrindo. Gosto disso. Naquela noite, Emma não conseguia dormir. Ficava se virando na cama pensando em tudo o que havia acontecido. Bruno e Vanessa haviam tentado matar Arthur. Cortaram os freios do carro dele. Isso era muito mais sério do que ela imaginava. Na manhã seguinte, Emma desceu para a cozinha e encontrou Arthur já acordado falando ao telefone com o advogado. Fez café em silêncio enquanto ouvia partes da conversa. Sim, eu tenho todas as gravações. Arthur falava sério. Eu quero que eles sejam processados. Tentativa de homicídio, fraude, tudo. Quando desligou. Emma serviu o café e sentou-se ao lado dele. Como você está? Aliviado? Arthur segurou sua mão. Pela primeira vez em meses, sinto que posso respirar. O advogado vai conseguir prendê-los? Vai. As provas são sólidas. Arthur bebeu o café. E a empresa está segura. Ninguém mais pode tirá-la de mim. Emma sorriu. Fico feliz por você. Sofia e Lucas entraram correndo na cozinha. Estavam ambos vestidos de super-heróis com capas feitas de lençóis amarrados no pescoço. Nós somos a dupla Trovão, gritou Lucas. Viemos salvar o mundo. E comer panquecas. Sofia fez uma pose de heroína. Heróis precisam de energia. Emma riu. Claro, vou fazer panquecas para os salvadores do mundo. Enquanto fazia o café da manhã, Emma observava Arthur brincando com as crianças. Ele fingia ser o vilão correndo pela cozinha enquanto Sofia e Lucas tentavam pegá-lo. Sua risada enchia a casa de uma forma que Emma nunca tinha ouvido antes. Te peguei, vilão malvado. Lucas pulou nas costas de Arthur. Oh, não, fui derrotado pela dupla Trovão. Arthur fingiu cair no chão. Sofia subiu em cima dele também. Agora você vai para a cadeia. Emma serviu as panquecas na mesa. Dupla Trovão, venham comer antes que esfrie. As crianças correram para a mesa. Arthur se levantou e foi até Emma. Obrigado. Pelas panquecas. Por tudo. Arthur beijou sua testa. Por trazer alegria para esta casa. Por me lembrar como é ser feliz. Emma sentiu o rosto esquentar. Você está muito carinhoso hoje. Estou aproveitando. Arthur sorriu. Passei muito tempo fingindo não sentir nada.
À tarde, Emma estava limpando a sala quando o telefone da mansão tocou. Era a dona Helena, a cozinheira vizinha. Emma, querida, posso passar aí para um café? Preciso te contar umas novidades. Claro, Helena, venha quando quiser. 20 minutos depois, Helena estava sentada na cozinha com uma xícara de café e um pedaço de bolo. Ela tinha um sorriso maroto no rosto. Então Emma ouviu uns boatos interessantes. Que tipo de boatos? Que você e o Arthur estão juntos. Emma quase engasgou com o café. Quem te contou isso? Ninguém me contou. Helena riu. Mas eu vi vocês dois ontem no jardim. Aquele beijo não era de governanta e patrão querida. Emma cobriu o rosto. Estamos tentando ser discretos. Discretos? Helena bateu na mesa. O homem mais fechado do bairro está sorrindo como um bobo apaixonado. Todo mundo vai notar. Você acha que está muito óbvio? Óbvio, querida. O Arthur não sorria desde que a esposa morreu. Agora ele fica cantarolando no jardim? Claro que está óbvio. Emma riu. Ok, talvez não sejamos muito discretos. E não precisam ser. Helena segurou sua mão. Você faz bem para ele. E para aquela menina também. A Sofia está mais feliz do que eu já vi. Obrigada, Helena. Agora me conte tudo. Como vocês ficaram juntos? Emma contou toda a história. O café derramado, o alarme de incêndio, as gravações, a revelação de Arthur. Helena ouvia de olhos arregalados. Meu Deus, essa história é melhor que novela. Emma riu. É mesmo. E o que vai acontecer agora com o Bruno e a Vanessa? O advogado está cuidando disso. Eles serão processados. Bem feito. Helena cruzou os braços. Sempre achei aquela Vanessa muito falsa. Sorria demais. Naquela tarde, Arthur chamou Emma ao escritório. Quando ela entrou, ele estava parado em frente à janela, olhando para o jardim onde Sofia e Lucas brincavam. Precisamos conversar. Arthur falou sem se virar. Emma sentiu o coração apertar. Sobre o quê? Sobre nós. Arthur se virou. Sobre o que estamos fazendo. Emma engoliu em seco. Você está arrependido? Não. Arthur deu um passo à frente. Mas preciso ser honesto com você. Sobre o quê? Sobre o quanto eu te quero. Arthur segurou seu rosto. Sobre o quanto você mudou minha vida. Sobre o medo que tenho de estragar tudo. Emma colocou as mãos sobre as dele. Você não vai estragar nada. Como tem tanta certeza? Porque eu também te quero. Emma sorriu. E porque vamos descobrir isso juntos. Arthur a beijou. Foi um beijo longo e intenso, cheio de promessas. Quando se separaram, Emma estava tremendo. Eu nunca imaginei que sentiria isso de novo, admitiu Arthur. Depois que minha esposa morreu, pensei que tinha acabado para mim. Mas não acabou. Não, Arthur encostou a testa na dela. Graças a você. Emma o abraçou. Os dois ficaram ali em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Foi quando ouviram a porta se abrir. Sofia estava parada ali com Lucas atrás dela. Papai, você está namorando a Emma. Arthur e Emma se separaram rapidamente. Arthur pigarreou. Bem, filha, é que... Porque se estiver, eu acho ótimo. Sofia sorriu. A Emma é a melhor pessoa do mundo. Lucas assentiu. É verdade. Minha mãe é incrível. Arthur se ajoelhou na frente de Sofia. E você não se importa? E importar? Sofia abraçou o pai. Eu sempre quis uma mãe de novo. E a Emma é perfeita. Emma sentiu os olhos arderem. Princesa. Você pode ser minha mãe? Perguntou Sofia, olhando para Emma. Emma se ajoelhou também e abraçou a menina. Seria uma honra. Lucas puxou a manga de Arthur. E você pode ser meu pai. Arthur olhou para Emma, que assentiu. Claro que posso. Os quatro se abraçaram ali mesmo no meio do escritório. Emma sentiu que seu coração ia explodir de tanta felicidade. Ela havia chegado àquela casa como uma faxineira sozinha com medo do futuro. E agora estava construindo uma família. Naquela noite, Arthur preparou-lhe um jantar especial. Havia chamado um chefe para fazer o cardápio favorito de Sofia, espaguete, com almôndegas e sorvete de sobremesa. A mesa estava decorada com flores e velas. O que é tudo isso? Perguntou Emma surpresa. É uma comemoração. Arthur puxou a cadeira para ela se sentar. Estamos comemorando o início da nossa família. Sofia e Lucas bateram palmas. Emma sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. Você não precisava fazer isso.
Precisava sim. Arthur sentou-se ao lado dela. Você merece. O jantar foi cheio de risadas. Sofia contou piadas bobas que aprendera na escola. Lucas mostrou seus novos golpes de ninja entre um prato e outro. Arthur e Emma se olhavam sorrindo felizes. Depois que as crianças foram dormir, Arthur e Emma ficaram na sala sentados no sofá. Ele tinha o braço ao redor dela e Emma estava encostada em seu peito. Eu nunca fui tão feliz, sussurrou Arthur. Nem eu. Sabe que todo mundo vai falar, né? A ex-faxineira que se casou com o chefe milionário. Emma riu. Deixa falar, eu sei a verdade. Qual verdade? Que eu te conquistei com gestos de coração e beijos no ar, brincou Emma. Arthur riu. Foi exatamente isso. Aqueles gestos ridículos e sinceros me fizeram perceber que você era especial. Ridículos, adoráveis, corrigiu Arthur beijando sua cabeça. Completamente adoráveis. Emma fechou os olhos sentindo a respiração dele, o calor do seu corpo, a segurança de seus braços. Pela primeira vez em sua vida, ela sentia que estava exatamente onde deveria estar. E não importava o que viesse a seguir. Eles estavam juntos agora. E juntos podiam enfrentar qualquer coisa. Na manhã seguinte, Emma acordou com alguém pulando na cama. Abriu os olhos e viu Sofia e Lucas sentados em cima dela sorrindo. Bom dia, mamãe, gritaram os dois ao mesmo tempo. Emma sentou-se com o cabelo todo bagunçado. Bom dia, crianças. Que horas são? 7 da manhã, respondeu Sofia. O papai disse para a gente te acordar. Ele disse. Emma esfregou os olhos. Por quê? Porque ele fez o café da manhã? Lucas pulou na cama. E ele queimou tudo. Emma deu um pulo. Ele o quê? Desceu correndo para a cozinha. A cena que encontrou era de um filme de comédia. Arthur estava parado em frente ao fogão usando um avental rosa de babados, que devia ser da antiga cozinheira. Saía fumaça de uma frigideira. Ovos queimados estavam espalhados pelo balcão, e havia uma poça de leite no chão. O que aconteceu aqui? Perguntou Emma, segurando o riso. Arthur se virou com o rosto coberto de farinha. Eu tentei fazer um café da manhã surpresa. Você tentou. Emma olhou ao redor. A surpresa foi grande. Os ovos fugiram de mim. Arthur apontou para a frigideira. E as panquecas explodiram. Panquecas não explodem, Arthur. As minhas explodiram. Arthur tirou o avental. Eu desisto. A comida não gosta de mim. Emma começou a rir. Riu tanto que teve que segurar a barriga. Arthur cruzou os braços fingindo estar ofendido. Você está rindo da minha tragédia culinária. Estou. Emma enxugou as lágrimas. Você é o CEO de uma empresa multimilionária, mas não consegue fritar um ovo. É uma habilidade diferente, defendeu-se Arthur. No escritório eu mando. Na cozinha a comida manda em mim. Emma o abraçou ainda rindo. Está tudo bem. Eu cozinho e você administra empresas. Cada um no seu talento. Negócio fechado. Sofia e Lucas entraram na cozinha e começaram a rir também ao ver a bagunça. Emma colocou as mãos na cintura. Certo, todo mundo para fora. Vou limpar isso e fazer um café da manhã de verdade. Eu ajudo a limpar. Arthur pegou um pano. Não. Emma tirou o pano da mão dele. Você já ajudou o suficiente. Vá tomar um banho e tirar essa farinha do rosto. Arthur beijou sua testa. Sim, senhora. Depois que Arthur saiu, Emma limpou toda a cozinha, jogou fora os ovos queimados e começou a preparar um café da manhã de verdade. Sofia ficou para ajudar passando os ingredientes. Emma, posso te fazer uma pergunta? Claro, princesa. Você vai se casar com o meu pai. Emma parou de mexer a massa da panqueca. Bem, ainda é cedo para isso. Mas você gosta dele? Gosto muito. E ele gosta de você. Então vocês deveriam se casar. Sofia falou como se fosse óbvio. É o que as pessoas que se gostam fazem. Emma sorriu. Você está certa. Mas casamento é uma coisa séria. Precisamos ter certeza. Eu tenho certeza. Sofia cruzou os braços. Você é perfeita para o papai. E ele sorri quando está perto de você. Emma sentiu o coração apertar. Obrigada, Sofia. De nada, mamãe. Emma notou que Sofia havia começado a chamá-la de mãe naturalmente, sem forçar, sem pensar. E aquilo era quase a coisa mais linda do mundo. Quando o café da manhã ficou pronto, todos se sentaram à mesa.
Arthur chegou com os cabelos molhados cheirando a colônia. Emma sentiu borboletas no estômago. Aquele homem era bonito demais para o seu próprio bem. Agora sim, Arthur provou as panquecas. Isso é comida de verdade. Diferente das suas panquecas explosivas, provocou Emma. Eu nunca vou me livrar disso, não é? Nunca. À tarde, Emma estava arrumando o quarto quando o telefone tocou. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cuidado. Alô, Emma Garcia? Perguntou uma voz masculina. Sim, sou eu. Aqui é o Fábio. Fábio Mitchell. Emma congelou. Fábio. O pai de Lucas. O homem que havia desaparecido há 4 anos e nunca mais dera notícias. Fábio, como conseguiu meu número? Não importa. Preciso falar com você. É sobre o Lucas. O que tem o Lucas? Eu quero vê-lo. Eu mudei de vida, Emma. Tenho um negócio, dinheiro, estabilidade. Eu quero ser pai agora. Emma sentiu o sangue gelar. Agora, depois de 4 anos sumido, eu sei que errei, disse Fábio. Mas quero consertar. Posso passar aí amanhã? Não, respondeu Emma rapidamente. Você não pode simplesmente aparecer do nada e querer ver o Lucas. Eu sou o pai dele. Tenho direitos. Direitos? Emma sentiu a raiva subir. Você nos abandonou quando ele tinha 6 meses. Nunca mandou 1 centavo de ajuda. E agora aparece falando em direitos. Eu mudei, Emma. Por favor, me dê uma chance. Emma respirou fundo. Vou pensar. Não estou prometendo nada. Desligou com as mãos trêmulas. Fábio queria ver Lucas. Depois de todo esse tempo, o que ela ia fazer? Desceu e encontrou Arthur no escritório. Ele percebeu na hora que algo estava errado. O que aconteceu? Emma contou tudo. Arthur ouviu em silêncio, a expressão ficando cada vez mais séria. Ele não pode tirar o Lucas de você, disse Arthur quando ela terminou. Ele te abandonou. Nenhum juiz daria a guarda para ele. Mas e se ele quiser visitas? Emma sentou-se na cadeira, as pernas fracas. E se ele quiser levar o Lucas para os fins de semana? Não vai acontecer. Arthur pegou as mãos dela. Eu não vou permitir. Como você pode impedir, porque você não está mais sozinha? Arthur se ajoelhou na frente dela. Você tem a mim, e eu vou usar todos os recursos que tenho para proteger você e o Lucas. Emma sentiu os olhos arderem, mas ele é o pai biológico. E daí? Arthur enxugou uma lágrima do rosto dela. Pai é quem cuida, quem fica, quem ama, não quem abandona e volta quando é conveniente. Emma o abraçou. Obrigada. Sempre. Naquela noite, Emma não conseguia dormir. Ficava pensando em Fábio, em Lucas, em tudo o que poderia dar errado. Arthur percebeu que ela estava acordada e a puxou para perto. Pare de pensar. Não consigo. Então pense em coisas boas. Arthur beijou sua cabeça. Pense em nós. Pense na nossa família. Pense no futuro. E se o Fábio quiser levar o Lucas embora? Ele não vai. Arthur a virou para olhar em seus olhos. Eu prometo que farei tudo ao meu alcance para manter vocês seguros. Emma tocou a testa na dele. Eu te amo. Foi a primeira vez que ela disse. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos, depois sorriu. Eu também te amo. Mais do que pensei que fosse possível amar alguém de novo. Eles se beijaram. Emma sentiu que não importava o que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Na manhã seguinte, Fábio apareceu na porta da mansão. Emma abriu e deu de cara com ele. Ele parecia diferente. Terno caro, corte de cabelo novo. O ar de um homem de sucesso. Nada parecido com o Fábio que ela conhecia. Emma, ele sorriu. Você está linda. O que você quer? Eu já disse. Quero ver o Lucas. Ele não quer ver você. Como você sabe? Perguntou a ele. Emma cruzou os braços. Ele nem sabe que você existe. Nunca perguntou do pai porque aprendeu que você não estava por perto. Fábio deu um passo à frente. Então me deixe conhecê-lo. Me deixe explicar que eu mudei. Foi quando Arthur apareceu atrás de Emma. Fábio olhou para ele surpreso. Quem é você? Sou o Arthur, o novo pai do Lucas. Fábio soltou uma risada sarcástica. Novo pai. Você não pode simplesmente substituir o pai biológico. Posso sim. Arthur colocou a mão no ombro de Emma.
especialmente quando o pai biológico abandonou a criança. Você não sabe nada sobre mim. Sei o suficiente. Arthur deu um passo à frente. Sei que você desapareceu há 4 anos. Sei que nunca pagou pensão. Sei que nunca ligou para saber se seu filho estava vivo ou morto. E agora aparece querendo direitos. Eu tenho direitos, gritou Fábio. Sou o pai dele. Não, Arthur falou firme. Você é apenas o doador de esperma. Pai é quem fica. E quem vai ficar sou eu. Fábio olhou para Emma. Você vai deixar ele falar por você. Ele está dizendo exatamente o que eu penso. Emma segurou a mão de Arthur. Você não vai tirar meu filho de mim. Eu não estou tentando tirá-lo. Fábio mudou o tom. Só quero conhecê-lo. Fazer parte da vida dele. Tarde demais, respondeu Emma. Você teve 4 anos para fazer isso. Agora ele tem uma família. E você não faz parte dela. Você vai se arrepender disso, ameaçou Fábio. Vou para a justiça. Vou lutar pelos meus direitos. Faça isso. Arthur cruzou os braços. Meus advogados vão adorar este caso. Fábio foi embora furioso. Emma fechou a porta e encostou-se nela tremendo. Arthur a abraçou. Está tudo bem. Ele não vai conseguir nada. E se conseguir, não vai. Arthur segurou seu rosto. Eu prometo. Emma queria acreditar. Precisava acreditar. Porque a ideia de perder Lucas era insuportável. E ela faria de tudo para que isso não acontecesse. Nos dias seguintes, Emma ficou tensa. Toda vez que o telefone tocava ou a campainha soava, seu coração disparava. Achava que era Fábio voltando ou pior, um oficial de justiça com papéis de guarda. Arthur percebeu e fez de tudo para distraí-la. Levou todos ao parque e ao cinema para tomar sorvete. Mas Emma não conseguia relaxar completamente. Uma tarde estava na cozinha fazendo biscoitos com Sofia quando Dona Helena passou para visitar. A vizinha entrou carregando uma torta de maçã e sentou-se à mesa. Emma, querida, você parece que não dorme há dias. É que estou preocupada com uma coisa. Com o tal do Fábio. Emma quase deixou a tigela cair. Como você sabe? Helena riu. Querida, em bairro de rico, todo mundo sabe de tudo. O jardineiro dos Morrison viu um homem discutindo com o Arthur na sua porta. A notícia se espalhou. Emma suspirou. Ele quer levar o Lucas. Não vai levar, não. Helena pegou um biscoito ainda quente. Homem que abandona filho não tem moral para pedir nada. Mas e se a justiça ficar do lado dele? Não vai. Helena bateu na mesa. Primeiro porque ele te abandonou, segundo porque você tem o Arthur do seu lado agora, e terceiro porque eu testemunho a seu favor se precisar. Emma sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você faria isso? Claro. Helena segurou sua mão. Você é uma mãe incrível. Qualquer um com olhos pode ver isso. Nenhum juiz vai tirar uma criança de uma mãe dedicada para dar a um pai ausente. Obrigada, Helena. De nada, querida. Agora me dê outro biscoito antes que eu coma a tigela inteira. Naquela noite, Emma estava deitada ao lado de Arthur quando ele perguntou. Você já pensou em falar com o Lucas sobre o Fábio? Emma virou-se para olhá-lo. Não sei se devo. Talvez seja melhor ele ouvir de você do que descobrir de outra forma. E se ele quiser conhecer o pai, então você deixa. Arthur acariciou seu cabelo. Mas deixa claro que o Fábio não vai levá-lo embora. Que ele continua morando aqui com você, com a gente. Emma pensou a respeito. Talvez Arthur estivesse certo. Era melhor Lucas saber a verdade. Na manhã seguinte, Emma chamou Lucas para conversar. Os dois se sentaram no jardim, longe de Sofia e Arthur. Filho, preciso te contar uma coisa importante. Você vai se casar com o Arthur? Perguntou Lucas animado. Emma riu. Não é sobre isso. É sobre seu pai biológico. Lucas franziu a testa. Meu pai biológico, quem é ele? É um homem chamado Fábio. Ele esteve aqui há alguns dias. O homem que gritou com você e com o Arthur, você viu na vida janela. Lucas abaixou a cabeça. Ele parecia bravo. Ele estava, mas não porque fizemos algo de errado. Ele quer te conhecer. Lucas ficou em silêncio. Depois perguntou, ele é meu pai de verdade? Biologicamente, sim. Mas ele não te criou. Ele não esteve presente. Por que não?
Emma respirou fundo, porque ele não estava pronto para ser pai. Ele foi embora quando você era um bebê, e agora quer voltar. Ele quer. Sim, mas isso não significa que você vai morar com ele. Você vai continuar morando aqui comigo, com o Arthur e com a Sofia. Lucas olhou para a mansão. O Arthur é mais meu pai do que esse Fábio. Emma sentiu o coração apertar. Por quê? Porque o Arthur brinca comigo. Ele me ensina coisas. Ele me faz sentir seguro. Lucas olhou para Emma. O Fábio só me faz sentir medo. Emma abraçou o filho. Você não precisa ter medo. Não vou deixar nada acontecer com você. Promete. Prometo. Lucas a abraçou de volta. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, filho. Quando voltaram para dentro, Arthur estava esperando. Emma contou o que Lucas havia dito. Arthur sorriu. Esse menino é esperto. Ele é? Emma encostou a cabeça em seu ombro. E tem sorte de ter você. Nós temos sorte de ter um ao outro. 2 dias depois, o advogado de Arthur ligou. Fábio havia entrado com um pedido de visitação na justiça. Emma sentiu seu mundo desabar. O que faremos agora? Ela perguntou tremendo. Vamos para a audiência. Arthur segurou suas mãos. E vamos mostrar ao juiz que o Lucas está melhor aqui. E se não for o suficiente, será. Arthur beijou sua testa. Confie em mim. A audiência foi marcada para uma semana depois. Emma passou aqueles dias preparando documentos, reunindo fotos, provando que sempre cuidara de Lucas, sozinha. Arthur contratou o melhor advogado da cidade. No dia da audiência, Emma estava tão nervosa que mal conseguia falar. Entrou no tribunal com Arthur ao seu lado. Fábio já estava lá sentado com seu advogado. Olhou para Emma e sorriu um sorriso confiante demais. A juíza entrou e todos se levantaram. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Leu o caso e chamou Fábio primeiro. Senhor Mitchell, por que está pedindo a visitação agora depois de 4 anos? Porque mudei de vida meritíssima, disse Fábio com a voz firme. Tenho um negócio e estabilidade financeira, meu próprio apartamento. Estou pronto para ser pai. E por que não estava pronto antes? Eu era jovem e imaturo, mas amadureci. E agora quero fazer parte da vida do meu filho. O advogado de Fábio apresentou documentos comprovando sua situação financeira. Emma sentiu o estômago revirar. Ele realmente tinha dinheiro, um negócio, tudo o que um pai deveria ter. Foi a vez de Emma falar. Levantou-se com as pernas trêmulas. Arthur segurou sua mão antes que ela fosse à frente. Você consegue, ele sussurrou. Emma foi para a frente. A juíza perguntou, Senhorita Garcia, o que tem a dizer? Tenho a dizer que criei meu filho sozinha desde que ele nasceu. Emma respirou fundo. Fábio desapareceu quando Lucas tinha 6 meses. Nunca pagou pensão. Nunca ligou. Nunca quis saber se meu filho estava vivo ou não. E agora ele aparece com dinheiro achando que isso compra o direito de ser pai. Eu entendo sua posição. A juíza olhou para Fábio. Mas o Sr. Mitchell tem o direito legal de conhecer o filho. Emma sentiu as lágrimas subirem. Mas o Lucas não quer conhecê-lo. Ele tem medo. Como assim? Emma contou sobre o dia em que Fábio apareceu na mansão, sobre como ele gritou, sobre como Lucas viu tudo da janela e ficou assustado. A juíza tomou notas. Senhorita Garcia, eu entendo que você está protegendo seu filho. Mas um pai biológico tem direitos, mesmo quando ausente. Emma sentiu o chão desaparecer. Ela ia perder. A juíza ia conceder a visitação para Fábio. Foi quando Arthur se levantou. Meritíssima, posso falar. Quem é o senhor? Sou Arthur Monteiro, namorado da Emma e pai de fato do Lucas. A juíza assentiu. Pode falar. Arthur caminhou para mim pela frente com confiança. Emma percebeu que ele tinha algo guardado, alguma vantagem. Meritíssima, o Sr. Mitchell está mentindo sobre suas intenções. Arthur tirou um envelope de sua pasta. Eu tenho aqui gravações de conversas dele com terceiros onde ele admite que só quer a guarda do Lucas para receber pensão de mim. Os olhos de Emma se arregalaram. Como Arthur havia conseguido aquilo, a juíza pegou o envelope. São gravações legais. Sim, foram feitas com o consentimento de uma das partes envolvidas na conversa. Arthur olhou para Fábio. O Sr. Mitchell não quer ser pai. Ele quer dinheiro.
Fábio se levantou vermelho. Isso é mentira. A juíza ouviu as gravações. Emma viu sua expressão mudar. Ficou séria, depois indignada. Senhor Mitchell, disse a juíza com a voz firme. Estas gravações mostram claramente que suas intenções não são nobres. O senhor disse, palavra por palavra, que vai pedir pensão para o novo namorado da mãe assim que conseguir a visitação. Fábio ficou pálido. Eu posso explicar. Não precisa. A juíza bateu o martelo. Pedido de visitação negado. O senhor não demonstrou interesse genuíno no bem-estar da criança. Caso encerrado. Emma não podia acreditar. Ela tinha ganhado mesmo. Arthur voltou para o seu lado e segurou sua mão. Acabou, ele sussurrou. Como você conseguiu essas gravações? Contratei um investigador. Arthur sorriu. Ele seguiu o Fábio por 3 dias. O tolo falou demais em um bar. Emma abraçou Arthur com força. Obrigada. Muito obrigada. Sempre. Fábio saiu do tribunal furioso. Emma não se importou. Ele havia perdido e nunca mais ameaçaria tirar Lucas dela. Quando voltaram para casa, Emma contou tudo a Lucas. O menino abraçou Arthur. Obrigado por me proteger. Sempre vou te proteger, respondeu Arthur. Agora você é meu filho também. Emma sentiu que finalmente podia respirar. A ameaça havia passado. Fábio estava fora de suas vidas e a família estava segura. Uma semana depois da audiência, a vida voltou ao normal na mansão Monteiro. Emma acordou com cheiro de café. Café de verdade não queimado. Desceu e encontrou Arthur na cozinha, mas desta vez ele estava apenas servindo o café que ela havia programado na cafeteira automática na noite anterior. Aprendeu a lição, brincou Emma entrando na cozinha. Aprendi que minhas habilidades param no escritório. Arthur sorriu. E que você é muito melhor nisso do que eu. Sabedoria é reconhecer os próprios limites. Arthur a puxou pela cintura. Sabe o que mais eu reconheço? O quê? Que eu te amo e que quero passar o resto da minha vida te vendo fazer café de manhã. Emma sentiu o coração disparar. Aquilo era quase um pedido de casamento. Quase. Arthur beijou sua testa. Mas quando eu pedir de verdade será mais romântico do que isso. Sofia e Lucas entraram correndo na cozinha. Hoje é sábado, gritou Lucas. Dia de panqueca especial. Que tal vocês dois me ajudarem a fazer? Emma riu. As crianças subiram em banquinhos e começaram a ajudar. Sofia quebrou os ovos. Lucas mexeu a massa. Arthur ficou encostado no balcão, apenas observando com um sorriso no rosto. Você não vai ajudar? Perguntou Emma. Já aprendemos que é perigoso me deixar perto do fogão. Todos riram. Emma percebeu como aquele momento era perfeito. Simples, mas perfeito. Uma família de verdade. Depois do café da manhã, Arthur disse que tinha uma surpresa. Pediu para todos se arrumarem. Emma ficou curiosa, mas ele não disse nada. 1 hora depois estavam todos no carro. Arthur dirigindo Emma no banco do passageiro, as crianças no banco de trás. Saíram da cidade e pegaram uma estrada cercada de árvores. Para onde estamos indo? Perguntou Emma. Você vai ver. Sempre misterioso. Depois de 30 minutos, chegaram a um lugar lindo. Era uma casa de campo cercada por jardins floridos com um pequeno lago nos fundos. Emma saiu do carro e ficou sem palavras. Arthur, este lugar é incrível. É nosso, respondeu Arthur. Emma se virou. Como assim nosso? Comprei na semana passada. Arthur segurou sua mão. Pensei que seria bom ter um lugar para virmos nos fins de semana. Longe da cidade, longe de tudo. Só nós 4. Emma sentiu os olhos encherem de lágrimas. Você comprou uma casa para a nossa família. Comprei. É pequena, tem apenas 3 quartos, mas é perfeita para nós. Sofia e Lucas entraram correndo. Emma e Arthur os seguiram devagar de mãos dadas. A casa era rústica por fora, mas aconchegante por dentro. Tinha uma lareira na sala, uma cozinha grande e janelas enormes com vista para o lago. É perfeita, sussurrou Emma. Completamente perfeita. Arthur a abraçou por trás. Sabia que você ia gostar. Passaram o dia todo lá. As crianças brincaram no jardim. Arthur ensinou Lucas a pescar no lago.
Emma e Sofia fizeram biscoitos na cozinha nova. Foi um dia de família de verdade. À noite, depois que as crianças adormeceram, Arthur e Emma ficaram na varanda olhando as estrelas. Ele havia trazido cobertores e chocolate quente. Os dois ficaram ali abraçados em silêncio. Obrigada, disse Emma de repente. Pelo quê? Por tudo. Por me dar uma família. Por proteger o Lucas. Por nos amar do jeito que somos. Arthur virou seu rosto para olhar em seus olhos. Eu é que tenho que agradecer. Você me trouxe de volta à vida. Você me lembrou como é ser feliz. Eles se beijaram. Longo terno cheio de promessas. Quando voltaram para a mansão no domingo à noite. Emma se sentia mais leve. Sentia que tudo havia se encaixado. A ameaça de Fábio havia passado. Bruno e Vanessa estavam sendo processados. E ela tinha uma família de verdade. Na manhã seguinte, Emma acordou e Arthur não estava na cama. Achou estranho, pois ele sempre acordava depois dela. Desceu e ouviu vozes na cozinha. Quando entrou, viu Arthur, Sofia e Lucas vestidos com roupas elegantes. O que está acontecendo? Surpresa! Gritaram as crianças. Que surpresa! E coloque isso. Arthur se aproximou. Entregou-lhe uma caixa. E nos encontre na sala em 15 minutos. Emma abriu a caixa. Dentro havia um lindo vestido cor de vinho simples, mas elegante. Olhou para Arthur confusa. Apenas vista, ele sorriu. Você vai entender. Emma subiu, tomou um banho rápido e vestiu o vestido. Serviu perfeitamente. Ajeitou o cabelo, passou um batom e desceu. A sala de estar estava decorada com flores. Dona Helena estava lá junto com o advogado de Arthur e algumas outras pessoas que Emma não conhecia. Arthur estava no centro da sala de terno segurando uma caixinha. Quando viu Emma, ele sorriu. O que é tudo isso? Perguntou Emma. Arthur se ajoelhou. Emma cobriu a boca. Emma Garcia, desde o dia em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Você trouxe alegria para esta casa. Você trouxe amor para minha filha. Você trouxe luz para os meus dias escuros. E eu não quero passar mais um dia sem você ao meu lado. Emma começou a chorar. Arthur abriu a caixinha revelando um anel lindo. Você quer se casar comigo? Emma não conseguia falar. Apenas assentiu com as lágrimas caindo. Arthur se levantou e colocou o anel em seu dedo. Depois a beijou enquanto todos aplaudiam. Sofia e Lucas correram para abraçar os dois. Dona Helena chorava também. Era um momento perfeito. Pensei que você disse que seria mais romântico, brincou Emma enxugando as lágrimas. Não foi. Foi. Emma riu. Foi perfeito. Naquela noite depois que todos foram embora. Arthur e Emma ficaram sozinhos na sala. Ela olhava para o anel em seu dedo ainda sem acreditar. Quando você planejou isso? Desde a semana passada, Arthur sorriu. A casa de campo, o pedido, tudo. Você é incrível. Estou apaixonado. Há uma diferença. Emma encostou a cabeça em seu ombro. Quanto tempo vamos esperar para nos casar? O tempo que você quiser. Arthur beijou sua cabeça. Mas eu gostaria que fosse logo. Não quero esperar para te chamar de minha esposa. Emma sorriu. Então vamos fazer algo pequeno. Só nós, as crianças, e algumas pessoas próximas. Perfeito. Nos dias seguintes, Emma e Arthur planejaram o casamento. Decidiram que seria na casa de campo em um sábado de manhã. Convidaram apenas Dona Helena, o advogado, e alguns funcionários próximos. Sofia seria a florista. Lucas seria o pajem. Emma não queria nada muito elaborado. Queria apenas estar em família. Comprou um vestido branco simples e leve. Sofia escolheu um vestido rosa com flores. Lucas reclamou do terno, mas acabou concordando quando Arthur disse que também usaria um. No dia do casamento, Emma acordou nervosa. Não porque tivesse dúvidas, mas porque era real. Ela ia se casar com Arthur, ia ser sua esposa, ia ter uma família de verdade. Dona Helena a ajudou a se arrumar. Prendeu o cabelo de Emma em um coque frouxo com algumas mechas caindo no rosto. Colocou uma flor branca atrás da orelha. Quando Emma se olhou no espelho, mal se reconheceu. Você está linda, querida. Helena enxugou as próprias lágrimas. O Arthur vai ter um troço quando te vir. Emma riu. Espero que não. Não quero ficar viúva antes de casar. A cerimônia foi no jardim da casa de campo. Havia cadeiras brancas dispostas em 2 fileiras. Um arco de flores marcava o altar. O celebrante esperava com Arthur ao seu lado. Quando a música começou, Sofia saiu primeiro jogando pétalas de rosa.
Lucas veio depois carregando as alianças em uma almofadinha. E então foi a vez de Emma. Ela caminhou sozinha devagar, olhando para Arthur. Ele estava de terno cinza, gravata branca, os olhos fixos nela, e estava sorrindo. Aquele sorriso lindo que ela vira tão poucas vezes no início. Quando chegou ao altar, Arthur segurou suas mãos. Você está linda. Você também. O celebrante começou a cerimônia. Falou sobre amor, sobre família, sobre recomeços. Emma mal ouvia. Estava concentrada em Arthur em suas mãos, segurando as dela em seus olhos fixos nela. Então foi a hora dos votos. Arthur foi primeiro. Emma, quando fingi ser cego, achei que estava apenas protegendo minha empresa. Mas o que acabei descobrindo foi muito mais valioso. Descobri você, seus gestos sinceros, seu coração enorme, sua dedicação. Você me ensinou a ver de novo. Não com os olhos, mas com o coração. E eu prometo passar o resto da minha vida te fazendo feliz. Emma estava chorando. Enxugou as lágrimas e falou. Arthur, quando cheguei aqui, eu estava perdida. Sem rumo, sem esperança. Você me deu um lar. Você me deu uma família. Você me deu amor. E mesmo fingindo não ver, você viu coisas em mim que eu mesma não via. Você me fez acreditar que eu merecia ser feliz. E eu prometo te amar todos os dias até o fim da minha vida. Eles trocaram as alianças. O celebrante sorriu. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Arthur puxou Emma e a beijou. Foi um beijo longo e emocionante. Enquanto todos batiam palmas, Sofia e Lucas correram para abraçar os dois. Agora somos uma família de verdade, gritou Sofia. Sempre fomos, respondeu Arthur abraçando todos. Sempre fomos. Um ano depois, a mansão Monteiro estava completamente diferente. As paredes que antes eram brancas e frias, agora tinham fotos de família por toda parte. Desenhos de Sofia e Lucas decoravam a geladeira. Brinquedos ficavam espalhados pela sala. E havia sempre o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Emma acordou em um sábado de manhã e encontrou a cama vazia. Ouviu o barulho vindo do andar de baixo. Desceu de roupão e encontrou uma cena que a fez parar na porta da cozinha. Arthur estava tentando fazer panquecas de novo. Sofia e Lucas estavam ao redor dele dando instruções. Havia farinha no chão, ovos quebrados no balcão e fumaça saindo da frigideira. Pai, acho que queimou de novo, apontou Lucas. Impossível. Eu cronometrei direitinho desta vez. Arthur virou a panqueca. Ah, não. A panqueca estava preta de um lado. Emma entrou na cozinha rindo. Você nunca aprende, não é? Arthur se virou todo coberto de farinha. Bom dia, linda esposa. Estávamos fazendo um café da manhã surpresa. A surpresa é a casa ainda estar de pé. Muito engraçado. Arthur jogou um pouco de farinha nela. Emma pegou um punhado de farinha e jogou de volta. Sofia e Lucas começaram a rir e logo todos estavam jogando farinha uns nos outros. A cozinha virou um campo de batalha. Quando pararam, estavam todos brancos da cabeça aos pés. Emma olhou para Arthur. Sabe que vamos ter que limpar tudo isso, né? Vale a pena? Arthur a puxou pela cintura. Ver você rir assim não tem preço. Bobo? Você é boba. Sofia fez uma cara de nojo. Vocês vão ficar se beijando de novo. Provavelmente, brincou Emma. Lucas cobriu os olhos. Me avisem quando terminarem. Arthur e Emma riram e se beijaram mesmo assim. Porque agora podiam. Porque eram uma família. Porque eram felizes. Mais tarde. Depois de limparem a bagunça e Emma fazer panquecas de verdade, Arthur disse que precisavam sair. Ele tinha outra surpresa. Quantas surpresas você tem guardadas? Perguntou Emma. Infinitas, quando se trata de você. Pegaram o carro e foram para o centro da cidade. Arthur parou em frente ao prédio das indústrias Monteiro. Emma olhou para ele confusa. Por que estamos aqui? Você vai ver. Entraram. Os funcionários cumprimentaram Arthur e olharam para Emma com curiosidade. Subiram para o último andar onde ficava seu escritório. Quando abriram a porta, Emma viu algo que a deixou sem palavras. Havia uma nova placa na parede, Monteiro e Garcia Empreendimentos. O que é isso? Perguntou Emma com a voz trêmula. Nossa empresa. Arthur segurou suas mãos. Eu te fiz minha sócia. 50% é seu. Arthur, eu não posso aceitar isso. Pode sim. Você merece. Você salvou esta empresa. Você me salvou das pessoas que queriam me destruir. É justo que você seja dona de metade.
Emma o abraçou chorando. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita. Aceito. Claro que aceito. Ótimo, porque já mandei fazer cartões de visita com o seu nome. Emma riu em meio às lágrimas. Você é impossível. E você me ama por isso. Amo. Quando voltaram para casa, Dona Helena estava esperando na porta com um bolo. Vim comemorar. Fiquei sabendo que você virou empresária agora. Como você sempre sabe de tudo? Perguntou Emma. Eu tenho meus contatos. Helena piscou. E vim cobrar meu bolo de casamento que você nunca me deu. Nós casamos há 1 ano. Exato. Estou esperando há 1 ano. Todos riram. Entraram e passaram a tarde comendo bolo, conversando, sendo uma família. Emma olhou ao redor e mal podia acreditar como sua vida havia mudado. 1 ano atrás, ela era apenas uma faxineira desesperada por um emprego. Agora era esposa-mãe e empresária. À noite, depois que as crianças adormeceram, Arthur e Emma ficaram na varanda olhando as estrelas. Seu braço estava ao redor dela. No que está pensando? Perguntou Arthur. Em como tudo mudou. Emma encostou a cabeça em seu ombro. Quando cheguei aqui, achei que era só mais um emprego. Nunca imaginei que encontraria uma família. Nem eu. Arthur beijou sua cabeça. Pensei que passaria o resto da minha vida fingindo ser cego literal e figurativamente. Ainda bem que derramei café naqueles papéis. Melhor café que já tomei mesmo que no chão. Ana riu. E pensar que eu ficava fazendo gestos de coração, achando que você não podia me ver. Eu vi todos. Arthur virou seu rosto para olhar em seus olhos. E cada um daqueles gestos me fez querer te conhecer mais. Me fez querer ser digno daquele amor. Você sempre foi digno. Levei tempo para acreditar nisso. Arthur tocou a testa na dela. Mas você me ensinou. Ficaram em silêncio por alguns minutos. Então Emma perguntou, sabe o que acho mais engraçado nisso tudo? O quê? Você fingiu ser cego para descobrir quem estava te traindo, mas acabou descobrindo quem te amava de verdade. Arthur sorriu. Verdade. E foi a melhor descoberta da minha vida. Semanas depois, Emma estava na empresa quando recebeu uma ligação. Era Dona Helena muito animada. Liga a TV agora, canal 5. Por quê? Apenas ligue. Emma ligou a TV do escritório. Era uma reportagem sobre Bruno e Vanessa. Ambos haviam sido condenados por fraude e tentativa de extorsão. Bruno pegou 3 anos, Vanessa também. Arthur entrou no escritório. Viu a notícia? Vi. Emma desligou a TV. Finalmente acabou. Finalmente. Arthur sentou-se na cadeira ao lado dela. Agora podemos focar no que importa, que é nossa família, nossa empresa, nossa vida. Emma segurou sua mão. Nossa vida perfeita. Não é perfeita? Corrigiu Arthur. Mas é nossa. E isso é melhor do que perfeito. Naquela noite, todos jantaram juntos na mansão. Sofia falou sobre sua apresentação de dança na escola. Lucas mostrou os novos golpes de ninja que havia inventado. Arthur e Emma ouviam tudo sorrindo. Depois do jantar, Sofia pediu para Arthur ler uma história para ela. Ele pegou um livro e os 4 foram para o quarto da menina. Arthur começou a ler usando vozes diferentes para cada personagem. As crianças riam. Emma observava, o coração transbordando de amor. Quando as crianças adormeceram, Emma e Arthur voltaram para o quarto. Ela estava se preparando para dormir quando viu Arthur parado na janela olhando para o jardim. O que foi? Estou apenas pensando. Arthur se virou. Em como quase perdi tudo isso por causa da minha teimosia, porque não queria ver o que estava bem na minha frente. Mas você viu, no final, graças a você. Arthur se aproximou. Você não desistiu de mim mesmo quando eu era frio, distante e difícil. Você ficou ali cuidando, amando, protegendo. Porque valia a pena. Emma segurou seu rosto. Você sempre valeu a pena. Arthur a beijou, longo, intenso, cheio de gratidão e amor. Quando se separaram, Emma sorriu. Sabe o que é engraçado? Me diga. Você fingiu ser cego, mas acabou me ensinando a ver o que realmente importa na vida. O amor, a família, a simplicidade. Emma encostou a cabeça em seu peito. As coisas que não têm preço. Arthur a abraçou.
E eu aprendi que às vezes é preciso fechar os olhos para a superfície para conseguir enxergar o que realmente importa no coração. Ficaram ali abraçados em silêncio. Lá fora a vida continuava. Mas dentro daquela mansão, dentro daquele abraço, o tempo havia parado, porque tudo o que eles precisavam estava bem ali. O que você achou da história de Emma e Arthur? Deixe sua opinião nos comentários. Avalie esta história de 0 a 10. Que nota você dá? Inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar todas as nossas histórias.